Scratch sobre classificação do triângulo quanto ao E aí nós temos aqui um fundo base, formato de um quadro e 4 retângulos. Primeiro retângulo, a parte teórica sobre a classificação do triângulo. Ao clicar neste, os 4 retângulos sumirão e darão espaço ao, como podemos ver aqui, o ator da teoria, parte do parágrafo teórico, 2 setas indicando para próximo e anterior aos parágrafos da teoria, voltar ao início, que é voltar à tela inicial. Exemplo aqui da parte teórica, indo e voltando, voltar ao início para a tela inicial, classificação do triângulo. Quanto aos lados, apareceu o ator perguntando o tamanho do lado 1, perguntando o tamanho dos 3 lados, princípio lado 1, exemplo, coloquei todos os lados igual a 1, ele vai avaliar se, de acordo com a parte teórica, os valores correspondem aos 3 lados, formam ou não um triângulo. Aí temos aqui, se lado 1 for maior do que a soma do lado 1 ou 2, ou melhor, se um dos lados for maior que a soma dos outros 2, e no final aqui, e qualquer um dos lados for menor ou igual a 0, este é classificado como não é um triângulo. E eu criei aqui um contador para cada vez que a relação dos 3 lados for classificada, esse contador vai mudando. Por exemplo, se não for um triângulo, o contador muda para o contador 1 e vai indicar não é um triângulo. Se os 3 lados forem iguais, este contador mudará para o contador 1 e indicará. E o ator indicará, este é um triângulo equilátero. Usará a caneta para desenhar passo a passo, como eu mostrei aqui, o triângulo correspondente à sua classificação. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, que quando todos os lados são diferentes. Classificação do triângulo escaleno quando todos os lados são diferentes. E aí nós podemos testar aqui, por exemplo, um ângulo, um lado 0, um lado 1, um lado 1, não é um triângulo. Aí, outro exemplo, 3, também não é um triângulo. Um exemplo de triângulos isósceles. 2, 2, 1. Triângulos isósceles. Ele vai indicar um triângulo isósceles. Indicar a representação gráfica de um triângulo isósceles. E classificação quanto aos ângulos do triângulo. A base é a mesma da classificação quanto aos lados do triângulo. Ele vai perguntar o lado 1, 2 e 3, alterar a resposta para a variável correspondente a cada ângulo e verificará se, de acordo com a parte teórica, como para que um triângulo exista, todos os seus ângulos tem que ter a soma de 180 graus.
Se os três ângulos não tiverem como soma 180 graus, o ator indicará não é um triângulo. O contador mudará para tipo 4. Se um dos ângulos for igual a 90 graus, o contador muda para o tipo 5, é um triângulo retângulo. Ele desenhará o triângulo passo a passo, um triângulo retângulo, passo a passo. Se todos os ângulos forem menor que 90 graus, é um triângulo acutângulo. O caneta irá desenhar passo a passo um triângulo acutângulo, um exemplo de triângulo acutângulo. Se um dos lados for maior que 90 graus, triângulo obtusângulo, mesma coisa, a caneta irá representar a representação gráfica de um triângulo obtusângulo. Vou colocar aqui algo que não é um triângulo, 0, 0, 0, não é um triângulo. Voltar ao início. Exercícios para praticar. 2 tipos quanto aos lados e aos ângulos do triângulo, quanto aos lados. Frase base teórica do tipo de triângulo. No caso, triângulo equilátero, correto. No caso, 2 lados iguais, isósceles. Vou errar de propósito para ver o funcionamento do programa. Tente novamente, isósceles, correto. Todos os lados diferentes, escaleno, correto. Quanto aos ângulos, triângulo com um ângulo igual a 90 graus, retângulo. Todos os ângulos menores que 90 graus, retângulo. E um dos ângulos maior que 90 graus, retângulo. E este é o programa que eu criei. Com vários atores. A base do programa é o script da caneta. E nela tem a classificação do triângulo quanto ao lado e ao ângulo. Representação gráfica de cada um. E o restante é os bastidores, dando a interatividade do programa, que ao clicar em cada um, os atores somem, novos aparecerão, dando sequência à ordem do desenvolvimento para achar a classificação do triângulo ou a representação de cada triângulo. E este foi o programa que eu criei para ajudar no entendimento do que é um triângulo, facilitar para que pessoas mais novas, crianças, entendam com maior facilidade esse tipo de exercício.